frango à Kiev. Este é um prato popular feito com peito de frango, que é recheado com manteiga e ervas finas e pode ser servido frito ou assado. O frango à Kiev foi, por um tempo, um dos pratos mais sofisticados e dava um toque de elegância aos eventos chiques. Esse frango é crocante por fora e cremoso por dentro. E hoje iremos preparar essa maravilhosa receita que homenageia a capital da Ucrânia, Kiev. Olá, eu sou o Luiz Sanches do canal Reviver Sabores e com esse vídeo nós damos início a uma série de vídeos de receitas do mundo inteiro. Cada semana iremos entregar receitas de países do mundo separado por pratos principais, pratos vegetarianos, comida de boteco, comida de rua, etc. E para começar essa série, nada melhor do que falar de quem? Da Ucrânia, que começou a ser atacada pela Rússia em março de 2022. Essa é uma forma de homenagear esse país e desejar que a guerra acabe o quanto antes. Espero que após esse vídeo ir ao ar, a guerra na Ucrânia já tenha acabado da forma menos dolorosa possível e o povo ucraniano possa voltar às suas casas e viver mais uma vez e festejar. Nosso vídeo sempre começa com uma breve história do prato e depois quanto que eu paguei nos ingredientes para poder fazer essa receita. Mas se você quiser ir direto à receita sem ver a história dela, é só clicar aqui nesse ponto do vídeo. E embaixo também na descrição está separado certinho aonde que é história, receita, etc. E se você quiser várias dicas de preparação dessa receita, veja o vídeo com calma até o final. Um pouquinho da história do frango à Kiev. Entre os pratos tradicionais da Rússia, há o frango à Kiev. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia reivindicam a sua autoria. Seu nome homenageia Kiev, que é a capital e maior cidade da Ucrânia, país vizinho da Rússia. Mas é impossível saber aonde foi preparado pela primeira vez. Se diz, na verdade, que ele é de origem francesa. O frango à Kiev teria sido criado por Nicolas Appert, um inventor, confeiteiro e cervejeiro. E ele chamou a sua receita de côtelette de volaille, que significa costeletas de ave. A receita de Nicolas Appert chegou à Rússia com os grandes chefes franceses, que o país contratou para trabalhar em São Petersburgo e Moscou. Outra vertente afirma que a receita foi criada por Antonin Carême e serviu ao czar Alexandre I em São Petersburgo, mas a receita não é mencionada na sua obra. Outra possibilidade é que a receita tenha sido inventada no Hotel Continental, na capital da Ucrânia, Kiev. O prédio foi construído em 1897, mas ele foi completamente destruído na Segunda Guerra Mundial pelos alemães em 1941. E o frango à Kiev era uma das principais receitas dessa cozinha tão requintada. E a receita foi moda internacional a partir dos anos 30, principalmente nos Estados Unidos. E foi introduzido no Brasil, no Rio de Janeiro, em Copacabana, na década de 50. Já em São Paulo, era preparada pelos restaurantes franceses. Agora vamos ver quanto foi que eu paguei para poder fazer essa receita. Para iniciar nossa receita, eu já deixei a manteiga do lado de fora da geladeira por alguns minutos, para ela poder ficar mais molezinha. Se você acabar de tirar da geladeira, você pode deixar um pouquinho no micro-ondas, mas bem rapidinho, muito poucos segundos. E na manteiga eu vou misturar um pouquinho de salsinha e cebolinha. O ideal seria que você colocasse endro ou dill. Porém, é muito difícil de você conseguir encontrar no Brasil. Para falar a verdade, até em locais que vendem verduras, frutas, etc., tem vendedor que nunca nem ouviu falar. Então é bem difícil de você achar. Porém, lá na Rússia, lá na Ucrânia, isso é muito comum, o endro ou o dill. Como é só 150 gramas de manteiga, eu vou deixar um pouquinho aqui sobrando e misturar todo esse resto aqui.
No caso, a minha manteiga, ela é com sal, então eu não vou precisar colocar sal nela. Vou acrescentar um pouquinho de pimenta. Agora eu vou enrolar no papel filme, vou deixar ele um pouquinho aqui assim, ó, para ficar mais fácil de enrolar. Vou colocar minha manteiga. Agora o jeito que nós vamos enrolar ele aqui, ó. Primeiro, vou fazer aqui. Eu vou assim. Pegar aqui nas pontas, ó. Vai ficar aqui como se fosse uma linguiça. Macete importante. Fazer uns furinhos para poder sair o ar. E aí você vai conseguir enrolar ele mais. Aqui ele ficou bem enroladinho. E agora eu vou deixar na geladeira por uns 20, 30 minutos. Enquanto a gente deixa a manteiga aqui na geladeira, vai uma curiosidade. Sabia que a apresentadora Angélica, o Luciano Huck, a apresentadora Eliana, são todos brasileiros que têm descendência de ucranianos? Uma dica para você usar a manteiga saborizada é colocar no pão. Imagina que delícia que vai ficar. Bom, agora eu vou ensinar vocês o corte do frango. Eu vou ensinar 3 tipos de corte para poder colocar a manteiga no interior do frango. O primeiro deles vai ser um corte borboleta, ok? Você vai cortar sentindo aqui com a mão aonde que está indo o corte, sem ir até o final. Ok. Eu vou cortar um pouco mais aqui assim. Então, o corte borboleta você não vai chegar até o final do frango. O segundo tipo de corte, eu vou usar uma faca bem fininha e vou cortar no meio do frango. Sentindo aqui com a mão sem deixar furar o frango. Ok. Ele agora virou o quê? Uma bolsa. Olha que legal. Então agora nós vamos para o terceiro tipo de corte. E esse aqui eu até prefiro, é o que eu recomendo. Vamos cortar todo o frango no meio e não somente fazer um corte borboleta. Eu vou tirar filés de frango. E agora, utilizando um plástico, eu vou bater esse frango, deixar ele bem fininho. Mas se você não tiver um batedor, vai na panela. Agora nós vamos tirar a manteiga da geladeira. Agora eu vou tirar o plástico da manteiga. Nós vamos cortar algumas rodelas. Vou pegar meu frango do primeiro corte e vou colocar uns 3 pedacinhos aqui dentro.
desse do primeiro corte, o ideal é que você prenda ele com uns palitinhos. Isso vai evitar que a manteiga, na hora que a gente for fritar, ela escape de dentro do frango. Para o segundo corte, que virou uma bolsa, vou colocar esses outros pedacinhos aqui. Para esse frango que ficou como uma bolsa, eu não vou colocar os palitinhos aqui porque não vai ser necessário. Já o corte, o terceiro tipo, né, que é aquele que eu bati com a panela ou com o martelinho, vou colocar uns 3 pedacinhos. Vou colocar outra parte que também foi batida. E vou fechar. E finalmente esse frango eu vou enrolar ele com plástico. Vou dar uma leve formato dele aqui e vou colocar na geladeira para que ele pegue a forma. Agora eu vou bater 2 ovos. Esses ovos serão usados para poder empanar o frango. Você lembra que eu falei lá no início do vídeo do Nicolas Appert? Então, o Nicolas Appert, ele, que provavelmente foi uma das pessoas que criou essa receita, ele teve a ideia de utilizar essa técnica do ovo com a farinha para evitar que o líquido da manteiga saia, né, na hora da fritura, criando uma camada externa. E um macete para a gente passar 2 vezes o frango na farinha vai ser colocar um pouquinho de água nesse ovo aqui, ó. E eu vou usar a farinha de trigo para passar primeiro na farinha de trigo, depois na farinha de rosca. No caso, eu estou usando esse aqui que é o panko. O que é o panko? É muito mais gostoso do que a farinha de rosca comum. Se você não tiver, você pode usar a farinha de rosca comum, ou você pode pegar um pão, bater ele no liquidificador e você já vai ter a sua farinha. Eu fiz 2 pedaços que eu coloquei na geladeira com o plástico filme. Um deles eu cheguei a empanar porque eu vou fazer agora. Esse aqui eu não vou fazer agora não, vou fazer outro dia. Então eu não vou empanar ele nesse momento, eu só vou empanar ele na hora que eu for fazer. Agora eu vou fritar o frango. Eu vou colocar ele aos poucos, que aí não cospe o óleo. No caso aqui, eu usei azeite e não coloquei para cobrir completamente o frango.
Se você quiser ele unicamente frito, coloca o suficiente para cobrir ele e vai fazer um tempo maior de fritura. No meu caso, eu vou colocar um tempo bem curto, porque depois disso aqui eu vou levá-lo ao forno. Agora eu coloquei numa assadeira e levei ao forno pré-aquecido por 10 minutos. E agora me diga, deixa aqui nos seus comentários, o que você prefere o frango? Você prefere ele somente frito? Você levou ele também na assadeira? Qual o corte que você fez? Deixa aqui nos comentários. E olha como é que ficou o nosso frango. E agora, a melhor hora de todas, experimentar. Delicioso, você tem que fazer. Crocante por fora, macio, saboroso por dentro. Faz, experimenta, delícia. Então, sobrou até um pedacinho da casquinha que sobrou, ó. Muito crocante. Bom, aqui finalizamos o nosso frango à Kiev, que poderá ser servido com arroz, purê de batata, vegetais, ou então você também pode colocar ele como um tira-gosto, um excelente tira-gosto com cerveja. E fica aqui uma última dica: sabe a manteiga aromatizada? Você pode fazer um pouquinho a mais do que está na receita, preparar um espaguete que esteja à sua vontade, aquele que você mais gosta, e na hora que ele acabou de ficar pronto, você coloca a manteiga por cima do espaguete quente, que ela vai derretendo toda em cima, e sirva junto com o frango. Olha que delícia que vai ficar. Se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreva e ative o sininho. Dziękuję, ou seja, muito obrigado em ucraniano. Até a próxima.